Com toda certeza, Izuku Midoriya não estava tendo um bom dia. Realmente não era algo novo, sendo a verdade para a maioria de seus dias, não que ele fosse admitir. Se não fossem os valentões da escola, era a pressão diária que vinha de ser um adolescente, outra coisa que ele não admitiria. Não, hoje foi especial, mas de um jeito ruim. Por um lado, ele conheceu seu ídolo All Might, o símbolo da paz, herói número 1 do mundo e, na opinião do jovem, o maior ser humano vivo. Por outro lado, esse mesmo ídolo pegou seus sonhos, os rasgou em pedacinhos, moeu esses pedaços sob sua bota grande e depois os incendiou para uma boa medida. O verdadeiro problema era que, apesar de tudo, All Might estava certo em fazer isso. Midoriya queria tanto ser um pró-herói, ter sua própria agência, salvar as pessoas com um grande sorriso, assim como sua inspiração. Porém, o contrário de All Might, não tinha Kirk, ao contrário de 80% do mundo, ele não tinha nada que o tornasse especial. Não podia disparar lasers de seus olhos, não era super rápido, não podia voar e não era forte. Ele nem tinha os poderes de seus pais. Concedido, ser capaz de levitar pequenos objetos para suas mãos como sua mãe, ou cuspir pequenas quantidades de fogo como seu pai, não soava como individualidades dignas de super-heróis, mas pelo menos não seria um Zé Ninguém sem poder. Pelo menos ele não seria perseguido por ser, como Kachan o chamava, um beco, inútil em outras palavras. As memórias de momentos antes, se repetiam como um filme de terror na sua mente. Os profissionais sempre arriscam suas vidas, e eu não posso simplesmente dizer que você pode ser um herói, sem ter poderes. All Might disse, uma vez que Midoriya superou o choque de ver sua verdadeira forma. Se quer mesmo ajudar as pessoas, junte-se à polícia ou algo assim. Eles não são valorizados porque os vilões são entregues a eles, mas é um trabalho de muito respeito. Não existe mal algum em sonhar, mas às vezes, é preciso pensar na realidade, jovem. Se você tentar ser um herói, tudo que você vai fazer é se machucar. O que All Might não sabia era que o adolescente já estava ferido. Nada podia doer mais do que ouvir a verdade nua e crua, da pessoa que você admirava, mais do que qualquer outra, que não pode fazer a única coisa que deseja no mundo. E então ele foi embora, deixando Midoriya preso naquele telhado, tentando descobrir como descer por quase uma hora. Pelo menos ele havia lembrado a All Might sobre o vilão de lodo antes de partir, e até recebeu um agradecimento quando o herói voou para longe. Eu deveria ir para casa, disse Izuku, chutando uma lata perdida que ficou em seu caminho. Talvez a comida da mamãe vai me animar. Improvável, mas era possível. Mesmo que sua mãe não acreditasse que ele pudesse ser um herói, na verdade ninguém acreditava, ela pelo menos o amava de todo o coração. O único ponto brilhante da minha vida. E não é como se este dia pudesse ficar pior. Ele pensou amargamente. O céu pareceu seguir seu humor, ficando nublado e se fechando cada vez mais. Seu passo virou uma corrida, e em cima, começou a chover. Sozinho na fortíssima chuva e ventos velozes, o garoto de repente percebeu quão problemático seu desejo seria, pois ele havia corrido tanto, mas tanto, que tinha parado na frente do mesmo parque que costumava frequentar com seus amigos, quando era mais jovem, agora vazio pela chuva torrencial. Que grandes amigos, hein? Com o cessar dos passos de Izuku periodicamente, a chuva parecia ter começado uma luta contra a atual mentalidade de Midoriya. Sua força se aumentou muito, gotas vinham com ventos fortes e frios e barulhos de trovões. Mas o garoto estava tão submerso nos seus pensamentos que sequer percebeu isso. E ao deixar de meditar por tempo suficiente para notar como suas pernas doíam muito, pelo frio que a chuva fazia, agora que a adrenalina sumiu. A latência da chuva o fez sentar abaixo de uma árvore mais adentro do parque. Enquanto Izuku observava a chuva forte mudar várias vezes de direção, a árvore o estava protegendo. Mesmo que houvesse muitos raios no céu, inverno, muitos mesmo, os estrondos altíssimos rapidamente o assustaram. Essa chuva não é normal, nunca vi uma nuvem tão grande, com tantos raios ao mesmo tempo. E melhor eu sair rápido daqui. Com medo audível na voz, o mesmo ignorou a dor nas pernas, saindo da proteção da árvore, seus olhos mirando a loja de conveniência do outro lado do parque, o mais seguro. Ele teria conseguido, é claro, caso um raio não tivesse vindo, como um meteoro em sua direção, explodindo em uma cratera ao acertar o solo, a onda de repulsão enviando Izuku ao chão, quase explodindo seus tímpanos e ferrando com sua garganta.
Foi sério, ele quase riu, ao pensar que tinha morrido. No entanto, com o rápido sumir das nuvens acima de si, e a chuva cessando tão rápido quanto, o brócolis não queria ficar por muito tempo no conforto da lama no chão. A curiosidade junto à dor o fez se levantar. O choque ainda minava, desde que acabará de presenciar um raio realmente, o raio cair na sua cara. E ele ainda estava vivo, quando tossiu poeira para longe. Medo se instalou no seu coração, ao ver a cratera obliterada em uma queimada que nunca houve, com fumaça subindo dos vários lados. Isso é a força de um trovão. Impossível? Bom, na verdade, é bem possível, desde que ele viu caindo diante dos seus olhos. Mas a chuva parou depois desse raio. Comentou para si mesmo, vendo o sol radiante em cima de sua cabeça, como se nunca tivesse saído de lá. Ele pode detectar um cheiro de terra queimada, junto com várias árvores em chamas. Voltando os olhos para a cratera, Izuku torceu o rosto em confusão. Havia algo no meio. A fumaça abaixava cada vez mais rápido, revelando uma forma de alguma coisa ali no fundo da cratera. Incrível. Será algum meteoro ou satélite? De repente uma repentina animação correu em si, quando mesmo de forma imprudente, decidiu descer a cratera com cuidado até o meio, para ver realmente o que estava lá. Quando seus olhos viram o que tinha no centro, ficou por assim dizer impressionado, mas não de um jeito bom. Dentre todas as coisas que imaginou que poderiam ser, nunca passou pela sua cabeça o que viu. Era apenas um simples martelo. Estão zoando com a minha cara. O que estou vendo é real. Martelo. E era um martelo muito grande, ele notou. Junte a frustração e a confusão, e o resultado é um Midoriya sem ideias. Tudo bem, de algum jeito, havia um martelo ali, todo ornamentado e bonitinho, pelo visto, com uma larga cabeça que, literalmente, caiu do céu em um raio, e criou um buraco imenso. Que bizarro! Como um martelo pode causar tanta destruição? E também como é que ele caiu do céu? Será que não caiu de um avião? Isso é muito estranho. Izuku foi inspecionar o objeto, até que viu que ele tinha uma espécie de inscrição, que dizia: aquele que for digno de levantar o martelo, vai ter os poderes do Deus do Trovão Thor. Como assim, Deus do Trovão Thor? Se não me engano, o meu professor de história falou algo sobre isso na aula. Ele é uma divindade da mitologia nórdica, mas, isso não faz nenhum sentido. Afinal de contas, o que isso quer dizer? Muitas dúvidas se formavam na mente do garoto de cabelo verde, mas deixou de pensar nisso, e logo decidiu pegar o martelo com muito cuidado para testar seu peso. Encostou primeiro nele, para ver se não estava muito quente. Ao ver que não, envolveu sua mão no punho de madeira, o levantando em seguida, com bastante facilidade. Ele até mesmo se surpreendeu, parecia realmente maciço, mas pesava como um travesseiro, ou seja, era bem levinho. Uau! Se sente muito leve. Um pouco decepcionante. Eu achei que pelo seu tamanho seria mais difícil levantá-lo. Nossa, eu pensando que isso era super perigoso. Hahaha, não acho que serve para machucar uma mosca. Mas que merda. Foi a única coisa que a cabeça de brócolis conseguiu expressar, quando o objeto de metal em sua mão explodiu em raios para todos os lados. O céu em sua visão se escureceu, o chão tremeu, pedras voaram no ar, enquanto eletricidade queimava toda a grama e terra ao seu redor, por muita sorte não acertando nenhuma pessoa pelo fato de não ter ninguém. O instinto primitivo do garoto queria forçá-lo a largar o martelo, mas era como se a relíquia estivesse colada em sua mão. Não pior, colada com cola quente cera de vela, ao mesmo tempo a queimação, a queimação. Ela veio, e estava transformando o braço do esverdeado em uma fogueira, de tão quente que queimava a sua pele. Rangendo os dentes, Izuku soltou um grito desgarrador, sua outra mão tremendo para agarrar em seguida, o punho do martelo. Com as duas mãos no martelo, mais e mais raios surgiam, contudo no ar se dissolvendo em pó velozmente. Arregalando os olhos, toda sua visão se tornou azulada, raios emanando de seus olhos de repente. O sangue que corria em suas veias era mais rápido do que nunca, mais quente também. Todos os músculos queimavam em uma orquestra sincronizada, e o seu cabelo bagunçado elevava-se aos céus, raios explodindo de suas pontas, como um Super Saiyajin. Naquela hora, enquanto gritava, era como se o próprio Izuku tivesse se tornado energia.
Eletricidade pulava de seus dedos, irradiava de seus olhos e cabelos. Todo seu corpo jorrava loucamente. No auge do seu desespero e insanidade, se sentiu como um deus dos trovões, mesmo a dor sendo o sentimento mais persistente em seu corpo. O mais intrigante dessa terrível situação, e que mesmo com toda essa descarga no corpo do jovem, incrivelmente continuava com vida. Esse sentimento durou apenas mais um segundo, quando tudo cessou de modo anticlímax. O jovem Midoriya caiu no chão de joelhos, respirando pesadamente, para depois de vários minutos finalmente conseguir dizer: Isso foi incrível. Ha 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 ha. Uma risada veio do garoto, a adrenalina anestesiando a dor de ser assado vivo. Mesmo que não houvesse nenhuma queimadura, a fumaça enegrecida ainda deixava os poros do corpo do esverdeado. A risada nada cômica, mais parecida como a de um velho decrépito, nos seus últimos anos de vida, significava uma felicidade mórbida de não ter sido morto. Logo sua visão caiu no próprio martelo, o sorriso sumindo lentamente, pois a realidade da situação veio com seu olhar, e o coração que batia em seu peito acelerava. O que diabos acabou de acontecer? Perguntou, esperando alguma resposta, mesmo que só houvesse ele e um martelo naquela cratera. Um dia muito louco, tinha que admitir. Primeiro, seu caderno de anotações é destruído por Bakugou, ele quase é morto e possuído por um monstro de gosma. Depois, All Might dizendo que seu sonho é impossível. Agora há um martelo anormal na sua frente, que lhe transformou por alguns instantes em um para-raios. O que fazer nessa situação, ele se perguntou. Nada, realmente nada em toda a sua vida lhe preparou para algo desse tipo. O martelo causou uma imensa dor por apenas um segundo, depois disso, nada mais. Seu corpo sim parecia estranho, nada de um jeito ruim, apenas quente e rápido. Talvez jogar fora a relíquia onde achou e fingir que nunca aconteceu. Não, de certo modo, isso pareceu bem errado. Nenhuma ideia veio em sua cabeça, e logo ele notou que estava parado na cratera já há alguns bons minutos. Robótico foi o seu andar para fora, enquanto o olhar ainda mantinha-se no martelo em sua mão. Levemente, aquele martelo parecia familiar para Izuku. Estranhou-se com o próprio pensamento, olhando pro nada por um segundo, sentindo a leviana brisa de uma tarde passar por si como se uma fortíssima chuva nunca tivesse acontecido. De repente respirou fundo sem notar, agora olhando pro céu, tudo que pode dizer foi: Mas que dia! Deleitou-se em uma emoção alienígena, por não sentir a intensa tristeza de antes. Suas roupas de escola pareceram muito apertadas, além de estarem encostadas quando ele andou, mal sentia-se como se as vestisse, era mais como se fosse um terno muito apertado. Ele não entendeu, mas julgou o motivo ser por elas ainda estarem bastante molhadas. Com um dia muito estranho na vida do jovem esquisito, ele nada mais pôde fazer a não ser suspirar, ao encaixar o martelo em sua cintura pela estranha alça de couro macio, que o martelo carregava em seu pomo. Nisso, o aspirante a herói fez seu rumo de volta para casa, seu lado analisante enlouquecido ativado, quando começou a criar loucas teorias sobre o que era aquele martelo, e o que o mesmo tinha feito com seu corpo. Sentiu-se sortudo, por não haver ninguém no parque na hora, desde que a forte chuva afastará as pessoas para longe. Deixe seu like se gostou da teoria, caso queira que essa história continue. Se não for inscrito, se inscreva, pois dá muito trabalho fazer esses vídeos. Valeu, é nóis, rapaziada.